Jesus disse: em mim nada podeis fazer, mas quando eles se colocam à disposição, as coisas acontecem. Eu quero dizer que vocês estão aqui nessa noite para vencer. Aqui jamais se reúne derrotado. Aqui é reunião de vencedores. E você que veio nessa noite com algum problema, creia que nessa noite as portas da vitória estão se abrindo para você. Levante as suas mãos para o céu. Abre a sua boca. Abre o teu coração. Não fique com a sua boca fechada, você agora tem o privilégio de adorar a Deus. Você tem o privilégio agora de expressar. Nesse dia, de repente, você pode estar em muitos lugares. De repente, ou até mais adiante. Nessa semana, você pode estar em muitos lugares. Mas aqui, Davi disse: eu me alegrei quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Esse é o melhor lugar. É o lugar da presença de Deus. É a casa do Pai. E você é filho. Você está na casa do teu Pai. Ele que nessa noite Ele vai falar com você. Ele vai tirar a tua tristeza, vai tirar a tua dor, vai tirar, se de repente há uma agonia no teu coração. Hoje, o Espírito de Deus vai trabalhar no teu coração. Levante as suas mãos bem alto para o céu. Fala com o Senhor. Diga para Ele que você vem buscar. Senhor Jesus, o Senhor Deus, essa senhora, você clama a mim, eu vou te responder. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes. Olha, meu irmão, minha irmã, a coisa não é uma técnica, não é uma mágica. Por isso que quando você clama, eu respondo. E não é um momento para você para reclamar. O que você quer, o nosso Deus tem para te dar. Espírito de Deus, Espírito Santo, ó Deus poderoso, aqui está o Senhor melhor nessa terra. Aqui estão os filhos reunidos. Estende as tuas mãos poderosas agora, meu Deus. E se alguém porventura veio nessa noite preocupado, com o coração triste, abatido, que nada venha tirar a atenção, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E muitas das vezes os problemas são tão grandes que impede os teus filhos a ouvir a tua palavra. Ah, Senhor, envia anjos agora para cuidar deste lugar. Esse templo seja cercado pelos teus anjos. Que o inimigo ele não tenha êxito, que ele não tenha condição de impedir, atrapalhar aqueles que estão neste lugar. E por que não, Deus, aqueles que estão nos assistindo através da internet, que o teu Espírito Santo possa neutralizar toda a força contrária, que todos possam receber a tua palavra. Diga comigo: meu Deus, meu Pai, fala ao meu coração nessa noite. Receba aqui o nosso irmão Emerson com a palavra. Nossa irmã Emerson, Deus tem abençoado esse jovem líder com os trabalhos da escola dominical. E Deus tem abençoado muito a nossa escola dominical. É um jovem preocupado com salvação. Verdade? Estava esses dias conversando que muitos oram, muitos se preocupam em oração, mas a nossa oração tem sido: Senhor, como eu posso fazer? O pastor Carlos hoje. Como a gente pode fazer para alcançar aqueles que sofrem? Então Deus tem respondido para nós. E eu creio que Deus vai responder nessa noite para você. Vamos bater palma para Jesus? Amém? Paz seja convosco, igreja. Amém? Glória a Deus. Muita demora. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 14 em diante. E Deus vai falar nos nossos corações.
existe uma guerra, né, dentro de nós, porque o Espírito Santo nos conduz assim por palavras, e a gente às vezes fica no conflito, a gente nem deseja entregar a nossa, conforme a nossa vontade, a nossa palavra, mas Deus ele faz como Ele quer. Diz assim: porque isto também como o homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Repita comigo: cada um segundo a sua capacidade. E ausentando-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Repita comigo: escondeu aquilo que pertencia ao seu senhor. Amém. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: bem-estar, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse o seu Senhor: bem-estar, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Repita comigo: o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos abrir nossas Bíblias lá agora em Salmos 24, 1. Salmos 24, 1. Amém? Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Amém? Podemos assentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus amado e eterno Pai, nós te louvamos por essa noite. Eu te louvo pela oportunidade a qual o Senhor está me dando de pregar a tua palavra. Muito embora eu me sinta um servo assim, muito pequeno diante de ti, mas aprove o Senhor e o Senhor achou graças para que eu estivesse ministrando a tua palavra. E eu declaro que a minha miséria, a miséria que eu vivo, por isso eu te peço a tua misericórdia, para que o Senhor venha falar à tua igreja, porque a igreja não pertence a mim, a igreja de Cristo. Então, o Senhor fala à tua igreja, Jesus, através da minha vida. Eu te louvo e te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amados irmãos, amada igreja, a
gente leu aqui uma passagem a qual o Senhor Jesus Cristo está falando sobre um sermão profético. E esse sermão profético, isso aqui foi uma continuidade do que Jesus já havia falado, havia dito. O sermão profético, na realidade, um acertos de contas que o Senhor Jesus Cristo vai fazer com os seus servos ou com a igreja. Então ele vem falando de coisas que ainda vão acontecer, em sua volta. Ele falou antes das 10 virgens, das prudentes, né? Das imprudentes. Dando continuidade aqui, ele contou uma parábola. Só para lembrar, parábola Jesus Cristo usava para exemplificar e para explicar as coisas espirituais, de forma que as pessoas, conhecendo as coisas terrenas, ele mostra as coisas terrenas para poder ensinar as coisas espirituais, as coisas celestiais. E aqui logo no início a gente pode aprender várias lições, a gente aprende muita coisa. O que Deus colocou no meu coração foi a administração de bens. Nós lemos aqui lá no Salmo 24 que o salmista fala sobre tudo é de Deus, toda a plenitude, toda a terra, tudo criado, o universo pertence a Deus. Logo então, nós somos administradores daquilo que pertence a Deus. Eu quero dizer para você, irmão, independente de da pessoa ser evangélica ou não, ela pertence a Deus. Porque o salmista declara ali, olha, toda a terra e toda a criação é de Deus. Tudo, os animais pertencem a Deus, a natureza pertence a Deus, as árvores pertencem a Deus. E logo então, no início, em Gênesis, a gente vê que Deus colocou Adão para administrar as coisas pertencentes a ele, o Senhor. E Adão começou a administração e isso partiu para nós, independente de ser evangélico ou não. Existe uma responsabilidade de administrar algo que não é nosso. Agora, o fato é que as pessoas que não conhecem a Deus, o fato é que as pessoas que não conhecem a Jesus, que não aceitaram a Jesus, não fazem parte do corpo de Cristo, elas não sabem que estão administrando as coisas celestiais, ou seja, as coisas de Deus. E nós bem sabemos. E a palavra administração nós conhecemos como mordomia, ou seja, mordomia cristã. Nós temos a responsabilidade de administrar aquilo que não é nosso. Eu quero dizer para você, igreja, se você tem alguém na sua família que não é evangélico, teu marido, se não for evangélico, ele pertence a Deus. Teu filho, se não for evangélico, ele também pertence a Deus. Aleluia. A sua esposa, ela pertence. Glória a Deus. E você tem a responsabilidade, aquele que também não é crente tem a responsabilidade de cuidar do que não é deles, de cuidar daquilo que não pertence a eles. Suas finanças pertencem a Deus, o seu trabalho é de Deus, tudo pertence a Deus. Dá para ter uma visão mais ou menos sobre isso? E todos têm a responsabilidade de administrar aquilo que não pertence a si próprio. Agora, nós estamos falando aqui no âmbito natural, aí fora, no âmbito geral, no âmbito físico. Mas agora, quando nós entramos numa esfera diferente, numa esfera espiritual, aí as coisas ficam muito mais complexas, muito mais complicadas. Porque quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo e a gente passa a fazer a vontade de Jesus Cristo, ou pelo menos procura fazer a vontade, a gente começa a fazer a administração do reino. Repete comigo. Administração do reino de Deus. Aí nós já não estamos mais lidando apenas com o mundo físico. Nós estamos lidando agora com o mundo espiritual. Estamos lidando com almas. E alma é algo muito precioso para Deus. Às vezes nós não conseguimos fazer menção
responsabilidade muito grande, irmãos. E é alma que não pertence a gente, é alma que pertence a Deus. Alma que pertence a Deus. Então, logo então, eu sendo evangélico, vocês sendo evangélicos, conhecendo a Deus, tem a responsabilidade de administrar o mundo físico, ou seja, no que diz respeito ao natural, e tem a responsabilidade de administrar as coisas espirituais e as almas. Eu, administrando no meu lar, a minha família, eu administro no lado físico, oriento meu filho, os meus filhos, a minha esposa, oriento e também sou orientado por ela, ela também dá a sua opinião na minha vida. Não existe esse negócio que eu sou dono da verdade, mas sendo cabeça, o sacerdote da casa, eu tenho que orientar, eu tenho que conhecer muito bem a minha esposa, saber que ela é de Deus, pertence a Deus. Eu tenho que cuidar com uma preciosidade de Deus, que de fato é uma coisa muito preciosa para Deus, minha esposa. E de fato, meus filhos é algo muito especial para Deus, muito precioso. Eu tenho que cuidar daquilo muito bem. E tem muita gente que não consegue cuidar de casa. A palavra de Deus diz que se a pessoa não consegue ali administrar sua casa, jamais vai poder administrar as coisas de Deus. Isso diz a palavra. Então eu tenho que conhecer a minha esposa, eu tenho que saber que existe período que ela sofre, existe períodos que ela está com problemas hormonais, né? Não digo que é problema, mas está num período que fica mais sensível. Eu tenho que administrar isso, eu não posso fazer ela sofrer, eu não posso fazer meu filho sofrer, e assim também ela tem que administrar a família, ela não pode me fazer sofrer, meu filho não pode. Isso é um trabalho em conjunto, administrá-los. É difícil, não é fácil não. Não é fácil. A gente entrou no texto, a gente leu um texto aqui, que como eu disse, para que os servos do Senhor entendessem melhor, o Senhor saiu, aquele senhor era um homem muito rico, ele saiu e deixou seus bens, aquilo que pertencia a ele, ele deixou com os servos. E diz a palavra que ele foi para longe. Você vai entender muito bem isso mais adiante. Ele foi para muito longe e demorou a voltar. E deixou aqueles bens com seus servos. Diz a palavra que a um dos servos, ele deu quantos talentos? 5. A outro servo, ele deu 2. A outro servo, ele deu 1. E cada um que ele deu o talento, ele deu conforme o que nós lemos, eu pedi para repetir, conforme a capacidade de cada um. Conforme a capacidade de cada um. E eu posso perceber aqui que aquele homem era muito rico, porque eu fiz alguns cálculos. Cada talento valia em dinheiro 6.000 denários. E cada denário era correspondido a um dia de trabalho. Eu fazendo um cálculo mais ou menos pelo valor do salário mínimo atual, federal, né? A um deles, aquele senhor deu 740 mil reais aproximadamente. Olha, toma 740 mil reais. É meu, mas você vai cuidar desse dinheiro, vai administrar. A outra ele deu 290 mil e a outra ele deu 145 mil reais. Alguém para fazer isso tem que ter muita confiança. Eu já aprendo nisso. Alguém para pegar tudo que tem e dar e falar, cuida disso, tem que confiar muito. E aquele senhor confiou no servo. Nos servos, muito dinheiro, e ele saiu e foi para longe. Diz a palavra que um dos servos, aquele que ganhou 5 talentos, ele granjeou. Granjear quer dizer trabalhar afinco, com muito esforço. Ele trabalhou com muito esforço para dobrar aquele dinheiro. Ele conseguiu dobrar. E o que tinha 2 talentos também granjeou, ou seja, se esforçou por demais, trabalhou e conseguiu dobrar aquele dinheiro. Aquele que tinha apenas 1 talento, ele fez algo, ele enterrou o talento. E eis que o Senhor voltou para prestar contas daquilo que ele havia dado e deixado com aqueles homens, os servos. E um dos servos foi e respondeu, olha, o Senhor deixou esse dinheiro comigo, eu consegui dobrar isso aí. Esses talentos eu dobrei. Ele falou, muito fiel, meu servo, olha, no pouco
você foi fiel, agora no muito eu vou te colocar. E o segundo ele falou a mesma coisa, olha, muito bom, muito legal, servo, no pouco tu foste fiel, e no muito eu vou te colocar. Porém o último enterrou o talento que lhe havia dado. Jesus Cristo, o Senhor falou algumas coisas meio estranhas a respeito disso, pastor. Eu lutei para caramba. Eu lutei para não pregar. Para não pregar isso, eu lutei. Mas Deus mandou falar à igreja. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que isso aqui é o talento, eu sou o Senhor. São talentos. E o Senhor fez isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Cuida do que é meu. Cuida do que é meu. 1, 2. Cuida do que é meu. Cuida do que é meu. Depois de ter dado isso, e quando ele voltou para prestar contas, ele viu algo muito estranho. Vamos levar isso para o lado espiritual. O Senhor Deus, ele dá dons para todos aqueles que fazem parte do reino dele. Aleluia. Então tome esses 5 dons aí. Tome esses 2 dons e tome esse 1 dom. E o Senhor dá dons. E nós temos que administrar os dons que Deus tem nos dado. Agora que Deus começou a falar no meu coração, que eu retruquei, é que muitos não estão satisfeitos com aquilo que Deus deu. Infelizmente. Pastor Cláudio, isso tudo é um exemplo, tá, irmãos? Pastor Cláudio, com esses 5 talentos, se sente sobrecarregado. E fala, eu estou muito sobrecarregado. Eu queria ter apenas um. Eu estou fazendo muita coisa. Por outro lado, o pastor Jorge, aquele que só tem um, às vezes eu tenho 5, porque aquele que tem 5, aparentemente, está mais em evidência. E eu falei sobre administração de almas no reino. Enquanto isso acontece, as almas sofrem. Por quê? Nós somos um corpo. Enquanto eu desejo ter algo que não é meu, é aquilo que o meu Senhor colocou em minhas mãos, eu não estou aceitando. E aquilo que o outro recebeu de Deus não está aceitando porque é aquilo que está na mão de outro. A alma, as almas perecem, porque existem pessoas que não estão no lugar adequado ao qual Deus queria que estivesse. Esse é o grande problema. Eu me coloquei como Senhor e eu comecei a pensar. Aleluia. Eu comecei a pensar, me coloquei na posição de Deus. Eu pensei assim, se eu fosse dono de uma casa muito grande, se eu pudesse ter vários empregados, eu colocaria cada um segundo a sua função, segundo cada um tem aquele dom. Eu botaria, já que esse homem aquele é um excelente motorista, eu vou colocar ele para dirigir. Ele vai ser o motorista da família. E como essa mulher aqui, ela cozinha muito bem, ela vai ser minha cozinheira. Agora você imagine, se essa cozinheira dá na telha dela, eu vou dirigir enquanto eu não estiver, eu sendo o Senhor, enquanto eu não estiver em casa, e ela é uma péssima motorista, mas eu quero dirigir porque eu gosto de dirigir. E esse homem aqui que dirige, eu gosto muito de cozinhar, eu vou cozinhar. Ele vai me envenenar com a comida que ele vai fazer. Por outro lado, aquela que veio para cá para dirigir, ela está com risco de matar pessoas, porque não está no lugar onde Deus queria que ela estivesse. É difícil de entender o ser humano, muito difícil. Pessoas dão soco em ponta de faca, assim, olha, murro. E Deus distribui os dons para todos, irmãos. E aquele que Deus deu muitos dons é porque Deus viu que é capaz e capacitou ele para exercer aquilo. Mas aquele que tem um, ele não é menor do que aquele que tem 5, não. E outra coisa, irmãos, a recompensa do Senhor é a mesma para todos, independente de 1, de 2, de 5, de 10, de 1000 dons. O valor que eles receberam foi diferente. Aquele que granjeou 2 recebeu o dobro.
ele esteja parado. Eu estou parado aqui, não estou? Aparentemente eu estou parado. Mas meu sangue está correndo na minha veia, nas minhas mãos, meu coração está batendo, o corpo está funcionando, o corpo está trabalhando. E o corpo tem que trabalhar, e a gente tem que administrar, para que a obra de Deus não sofra. Então, quem recebeu de Deus, tem a recompensa de Deus e tem também a finalidade de administrar aquilo que nasceu. Vamos deixar de dar soco em ponta de faca, porque isso é terrível, irmãos. Eu já dei muito soco em ponta de faca. Muito. Vou ser sincero. Eu gosto muito de louvor, minha esposa está aí, sabe que eu gosto muito de música, eu gosto muito. Então, por conta da necessidade da obra, eu iniciei o ministério de louvor. Então, lá na igreja, eu guitarra e louvava. Necessidade da obra. Necessidade. Só lembrando aqui, irmãos, Deus até permite que isso aconteça. Que mesmo eu não tendo aquele dom de ministrar louvor, Deus permite que aconteça por conta da necessidade da obra. E para que nós não venhamos nos gloriar, vangloriar. Para que a gente comece assim de baixo. E saiba que realmente a obra de Deus tem que trabalhar e é árdua. A necessidade da obra eu louvava. Que coisa horrível, querido. Que coisa horrível. Eis que Deus despertou um dom na minha vida. Eu reconheço, eu sei qual é o dom que eu tenho. Mas mesmo com o dom que eu tinha, estava aí em ponta de faca. Pum, pum, pum. Minhas mãos, espiritualmente falando, ficaram todas marcadas, furadas. Porque eu estava tentando me enquadrar naquilo que Deus não queria. E certamente a igreja sofria por conta disso também. Você imagine uma pessoa sem capacidade nenhuma está fazendo alguma coisa que não é de Deus. Meu Deus! Ou que é de Deus. E nisso aí muita gente continua dando soco em ponta de faca. Infelizmente, eu querendo ser levita, meu Jesus, atrapalhando Deus trabalhar, e muitas pessoas querendo ser diácono, e Deus deu o dom, o talento da pessoa estar intercedendo. E aqueles que são intercessores querem ser diáconos. E aqueles que têm o dom, que foi chamado para ser pastor, não quer estar sendo pastor, não quer pastorear a ovelha, mas quer ser levita. E aquele que Deus deu o dom de levita quer ser pastor. E as pessoas vão se encaixando em lugares errados. Aí da mesma forma que o meu pé está aqui, com o corpo funcionando de forma perfeita, o pé fica aqui. É engraçado, mas é sério. E é a realidade. A gente tem que entender que nós somos mordomos de Cristo e reconhecer a soberania de Deus. Soberania quer dizer, Ele é quem faz tudo, conduz tudo da forma que Ele quer, e Ele bota cada um onde Ele quer, Ele faz conforme Ele quer, para que a obra dele seja sadia. Verdade. Conforme Ele quer. Aleluia. A igreja tem que funcionar conforme aqui, olha. Eu aprendi um negócio. Que o cérebro é quem passa informação para o corpo. E se meu pé não obedecer o que o cérebro está falando, eu estou doente. As pessoas que são paralíticas, não é nada mais, nada menos que os neurônios foram interrompidos e não conseguem mais receber informação do cérebro. E quando a pessoa não recebe informação da cabeça mais, ou seja, até recebe e não quer fazer, fica doente. E a igreja de Cristo não pode ser uma igreja doente. Aleluia, verdade, Deus. Eu quero dizer aqui que independente de você que entrou na igreja agora, até os mais velhos, cada um de nós tem o seu dom. Glória a Deus. Porque Jesus não chamou ninguém para ficar parado. Aleluia. Não, irmãos. Deus não chamou ninguém para ficar parado. Isso é para todos, é universal. Você é mais novo e pensa assim, eu não tenho dom nenhum. Tem dom sim. Você venha, participa. Olha só como é que funciona. Desde quando eu aceitei Jesus, pastor, eu aprendi isso. E realmente funciona. Você se enquadra na igreja, aceita Jesus e começa a participar de um grupo missionário.
Depois que você está participando de um grupo missionário, você começa a participar dos cultos, vir aos cultos, vê a escola bíblica dominical. Dentro de um grupo missionário você vai crescer, dentro de uma escola bíblica dominical você vai descobrir o seu talento, e o seu talento vai ser ali feito dentro de um grupo missionário. É um trabalho, isso é um processo. Isso não é conforme a minha vontade, não é conforme a vontade de Deus. Aí você vai despertar o dom que você tem, você vai descobrir o dom que você tem, mas você tem um dom, você tem um chamado, cada um de nós tem um chamado. Agora basta que nós fiquemos naquilo a qual Deus nos chamou. Temos que ficar aonde Deus nos colocou. Já imaginou eu no lugar do pastor Jorge? Ia ser um desastre. Porque o chamado não é meu, o chamado é dele. O cajado está na mão dele. Mas creio eu que muita gente, quem almeja o episcopado, boa coisa almeja, diz a palavra. Eu tenho que orar pelos dons para Deus me dar dom, também diz a palavra. Mas não diz a palavra que Deus vai fazer as coisas conforme eu quero. Isso não diz na palavra. O que diz na palavra é que é a vontade dele que prevalece. Não adianta eu querer estar no lugar do pastor Jorge, tirar aquele que está aqui. Não adianta eu querer estar no lugar da pastora Paula. Não adianta eu querer estar no lugar. Pastora Paula, não adianta isso, porque se eu me encaminhar e se eu entrar nessa, a obra de Deus vai sofrer. E eu vou ser sincero, irmãos. Existe um peso. Existe um peso. A gente conhece o nosso pastor, mas a gente não conhece o que ele passa. Existe um peso sobre ele. O peso da responsabilidade é muito grande. Quanto maior o cajado, isso daí foi coisa também elaborada por mim, coisa que vem da minha mente. A responsabilidade de cada um é como se Deus tivesse dado um cajadozinho na mão de cada um. Então, um cajado pequeno para você, cada um com sua responsabilidade, para você, mas o cajado maior está na mão dele. Então, cada um tem a sua responsabilidade. E eu tenho quase certeza, aliás, quase, que o pastor Jorge um dia já pensou assim: olha, está muito difícil. Você já pensou isso, pastor? Está muito difícil, eu não vou continuar, não dá, eu não estou aguentando. Às vezes pensa que não aguenta. E eu entrei num processo desse também. Vocês sabem que eu trabalho com escola bíblica dominical. E cada um, eu estou falando de mim, mas cada um líder aqui sabe da sua responsabilidade e sofre com a responsabilidade que tem, porque quer fazer o melhor para Deus. Mas o peso da responsabilidade é terrível. Então, eu, principalmente agora, trabalhando com a revista de Escola Bíblica Dominical, eu escrevo, tiro os sábados para escrever, porque eu tenho a disponibilidade no sábado. Às vezes tem saída para os homens. Eu até falo com o Roberto, falo: olha, não sei se vai dar, porque depende daquilo que eu estou escrevendo, porque às vezes não dá para concluir, minha esposa está de prova. Eu tenho que dividir o sábado com meu pai, que eu fico parte do tempo, que eu começo de manhã, ali sentado. Às vezes eu vou parar 11 horas da noite, pastor. 11, meia-noite, desde de manhã cedo. Certa vez, uma pessoa perguntou a mim se eu tinha lido um certo livro, e falou: você já leu tal livro? Eu falei: não. Você está lendo algum livro? Eu falei: estou lendo 8 livros, ao mesmo tempo. Aí você, aí bateu no meu ombro: ah, seu bobo, eu não menti não. Eu não menti. Estava lendo 8 livros ao mesmo tempo, estudando 8 livros sem contar a Bíblia. Isso tudo para fazer aquilo correto diante de Deus, porque a responsabilidade que Deus me colocou foi muito grande. Eu posso matar muita gente com isso aqui, eu posso matar com o ensinamento errado. E eu não posso fazer isso porque a obra não é minha, a obra de Deus. Imagina eu estar matando pessoas, almas que eu no início falei que são preciosas para Deus. O que vai acontecer comigo? Olha a responsabilidade. E no ano passado eu falei para minha esposa: olha só, Wagner, minha querida, eu não vou continuar com a escola bíblica dominical, não vou, quero ficar sentado. Eu falei, eu estava sofrendo
para congregações, tem que preparar estudos diferentes. Tinha que preparar a aula do dia seguinte para a igreja. Então eu falei, não vou continuar, vou parar. Quem sou eu para fazer isso, pastor? Quem sou eu para fazer isso aqui? Suponhamos que isso foi um dom que Deus me deu. Enterrar. Quem é você para enterrar o dom que Deus te deu, irmão? Quem é você para fazer isso? Quem sou eu para fazer isso, irmãos? Isso é um negócio muito sério, irmãos. Isso não é brincadeira, não. Aqueles que granjearam e multiplicaram, cresceram com aquilo que o Senhor deu para eles. Deus falou, servo fiel, no pouco foste fiel, vou te colocar no muito, no alto, vou te abençoar. Agora, aquele que fez isso aqui, olha, enterrou, o Senhor falou assim, infiel, o vício do Senhor é... Eu não queria ouvir isso de Deus, não, jamais. E eu falei isso para minha esposa, não quero mais. E Deus, o próprio Deus teve que falar comigo. Quem é você para fazer isso? Eu fiquei pequenininho. Eu falei, ai Jesus, eu chorei, falei, Senhor, me perdoe, e aquilo foi me fazendo mal assim, na minha miséria como homem, de pensar que eu posso ser soberano, eu posso decidir fazer o que eu não quero ou quero na obra de Deus. Estão pastores aqui, eles não podem fazer o que querem. O próprio pastor Jorge, sendo líder da igreja, ele não pode fazer o que quer na obra de Deus, porque existe um ser supremo, algo muito acima de todos, soberano, altíssimo, que a obra é dele, que a igreja é dele, o reino é dele. Aleluia! Glória a Deus! Ele vai pagar um preço, irmãos. A igreja, isso é um negócio muito sério. Somos administradores do reino, administradores das coisas do reino, independente de quem entrou agora, que você também tem dom, administre ele. Cuide disso. Isso é um negócio muito sério. Eu estou com minhas mãos aqui, eu posso dizer espiritual, minhas mãos furadas, sangrando, porque certo dia eu fui e fiz isso. Dei murro em ponta de faca. E essa é uma marca que o Senhor Jesus Cristo deixou que permanecesse na minha vida, para eu não me vangloriar e trabalhar da forma que eu quero. Vamos abrir nossas Bíblias, voltar lá no texto. Os irmãos ouviram o irmão Emerson falar que isso aqui era um sermão profético. Geralmente o sermão profético era um acerto de contas. E foi exatamente o que o Senhor Jesus estava dizendo que ele veio fazer, acertar as contas. E ele disse assim, lá no versículo 24: mas chegando também que recebera um talento, disse, Senhor, eu conheci-te, que és um homem duro, que secas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor e disse-lhe, meu mal negligente servo, sabes que sei onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que era meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai-o a quem tem os 10. Porque a qualquer que tiver, será dado, terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, olha o acerto de conta. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Estamos lidando com almas. Somos administradores do reino. E como eu falei no início, o Senhor confiou
E muito, porque os valores que eu falei para vocês no início, para a igreja, é muito alto. Os valores foram muito altos, então é uma confiança grande. Agora administre a sua casa, cuide bem dos seus filhos, cuide bem da sua esposa, do seu trabalho. Tem pessoas que avacalham o trabalho, foi Deus que cuidou, preparou para você. Tem coisas que são pessoas que faltam e zomba, e Deus quer que você administre isso bem. Deus quer que você administre as almas bem, porque todos são de Deus e tudo é de Deus e a igreja é de Deus. Aleluia. Nós não temos que jogar a responsabilidade pura e simplesmente para a liderança, pastor Jorge. Aquela igreja está assim e você está fazendo o quê para que não seja assim? Com o dom que o Senhor Deus te deu. Deus nos abençoe. Agradeço a